Muito obrigado. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Sim. Certo. Apareceu uma mensagem aqui para mim, Moura, dizendo: This meeting is being recorded by the host. Quer dizer que você está Estou gravando. Tá, então eu vou colocar aqui o got it. Pronto. Ok. Porque ficou em frente à tela. Muito Pode- bem. pode Olha, dar um muito obrigado de coração por me permitir participar pela segunda vez deste encontro. Eu admiro todos vocês por essa iniciativa e oxalá que muitos outros tivessem a mesma iniciativa que vocês, tá? Vocês estão de parabéns. E eu acabei de provar, né, que eu faço parte da família dos dinossauros ao usar a expressão oxalá. É isso aí. Você nunca mais vai ouvir essa expressão por parte da nova geração, com certeza. Muito bem. O Wilson, ele é um pouquinho só mais velho que eu. E realmente nós nos conhecemos há muitos anos. E eu conheci o Wilson, ele ainda não era crente, ele ainda não era convertido ao Senhor Jesus Cristo. Nós trabalhávamos juntos no Stream Palace Hotel. Eu era office boy lá do hotel e o Wilson, naquela época, trabalhava como garçom. Ele era garçom elitizado, né? Ele usava um uniforme muito bonito naquela época. Ele devia ter uns 18, 19 anos de idade. Eu tinha 12 anos e me lembro muito bem dele. E aí depois a gente acabou se encontrando na mesma igreja. E foi uma bênção ter tido o Wilson como companheiro de ministério por muitos e muitos anos. Eu sou pastor do Templo Batista Maranata. Na verdade, eu sou missionário, implantador de igrejas. Nós já implantamos 6 igrejas batistas tradicionais. A primeira delas na cidade de Goiânia, Goiás. Eu saí daqui de Ribeirão Preto em 1994 e fui me aventurar na capital de Goiás. E lá nós abrimos o que hoje consideramos ser a nossa igreja-mãe, o Templo Batista Maranata de Goiânia. E de lá nós abrimos o Templo Batista Ebenezer, também em Goiânia, Templo Batista Maranata em Londrina, no Paraná, depois o Templo Batista Maranata de Aparecida de Goiânia, agora o Templo Batista Maranata de Ribeirão Preto, e mais recentemente nós abrimos o Templo Batista Maranata em Goiânia, no bairro Cidade Jardim. E a pergunta é quando que vai ser a próxima igreja? Porque enquanto Deus nos der vida e saúde, nós vamos abrir igrejas. Mas é sobre isso que eu queria falar com vocês. Nós somos todos homens aqui neste grupo, né? É o Clube do Bolinha. É Eu isso queria aí. fazer uma pergunta. Por que estão faltando pastores para as igrejas? Eu soube que a própria PIB, né, nesse momento, está sem pastor, e vocês estão verificando a dificuldade que é achar um homem de Deus para ocupar o nosso púlpito. Eu também tenho essa dificuldade. Eu fico me perguntando por que ficar abrindo igrejas se a maior dificuldade é depois encontrar pastores fidedignos para essas igrejas. Então, esse problema está se tornando cada vez mais sério, cada vez mais patente em nosso meio. Quem poderia ler para nós Mateus 9, versos 35 a 38? Pastor, ele está na tela aí, ó. Vou pôr Eu tinha colocado ele na tela aí, ó. Pode ler para nós então, Moura, por favor. Vou ler sim. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Vocês viram só? Jesus já admitia naquela época, né, que os ceifeiros são poucos, apesar do tamanho da seara. E anteriormente a essas palavras,
ele havia operado muitos milagres. Milagres de deixar as pessoas assim, de boca no chão. Ele havia curado o leproso, foi antes disso que ele curou aquele servo do centurião, curou a sogra de Pedro, foi aqui que ele apaziguou uma grande tempestade, curou um paralítico que foi trazido para ele, né, em cima de uma cama, chamou o publicano Mateus para o ministério. Ele também ressuscitou a filha de um pai, ele curou uma mulher com fluxo de sangue, ele curou 2 cegos, ele expulsou demônios. E, finalmente, depois de tudo isso, ele disse, olha, vamos rogar para que Deus mande mais ceifeiros. Jesus havia realizado tudo isso sozinho, né? E apesar do cansaço físico e também, por que não dizer emocional, ele continuando, ele não parou. E aí você se pergunta por quê, né? Qual que era a motivação de Jesus? E o verso 36 diz, e vendo as multidões, ele teve grande compaixão delas. Então, eu acho que nós podemos afirmar que hoje a falta de obreiros no nosso meio também se dá pela falta de compaixão, pela falta de amor, né? Pela falta de interesse pelo próximo. É falta de amor para com Deus, é falta de amor para com a igreja, é a falta de amor para com almas perdidas. Vocês se lembram? O paralítico ele foi trazido para Jesus através de 4 homens que fizeram um buraco no telhado, né? E desceram aquela cama. Aí eu pergunto para vocês, se fossem só 3 homens, teriam dado conta? Provavelmente não. 2 menos ainda. Um nem sequer poderia pensar no assunto. Era necessário 4 homens. E assim também, muitas coisas nós deixamos de fazer na obra de Deus por falta de ajuda, por falta de cooperação, por falta de participação, né? E eu creio que esse tem sido o maior problema de nossas igrejas, independente que seja a minha, a sua, eu acho que todos nós estamos compactuando com este problema que se chama falta de obreiros, né? E pior ainda é que quando Jesus chamou Mateus para fazer parte ali dos 12, ele foi criticado, ao invés de ter sido elogiado, né? Por ter alcançado um publicano, pecador, ele foi criticado. E nós somos muito criticados. As pessoas que tentam fazer a obra de Deus, né, são criticadas. As pessoas que tentam fazer a diferença são criticadas. Mas qual que foi a reação de Jesus às críticas? Parece que ele nem se importou, né? Nem deu ouvidos. Ao contrário, ele continuou ainda mais. Gente, eu não sou masoquista, não. Mas quanto mais eu sou criticado, parece que mais energia eu tenho para servir a Deus. Claro, desde que as críticas não me convençam de pecado, né? Porque o pecado desanima. Mas eu estou falando de críticas assim, críticas que são mais pessoais, né, do que necessariamente críticas espirituais. Então as críticas não pararam Jesus e elas também não deveriam nos parar. Eu só sei de uma coisa, irmão Moura e demais irmãos. Nós precisamos fazer alguma coisa a respeito dessa situação. Porque se a gente não trabalhar em cima deste problema, daqui a pouco as igrejas, como nós as conhecemos, elas vão deixar de existir. E aí nós vamos precisar partir aí para o modismo das mega igrejas, né? Das igrejas mercantilistas, das igrejas que estão prometendo o céu aqui na terra. E, biblicamente falando, nenhum de nós teria consciência para fazer isso. Então, nós precisamos buscar mais obreiros. Temos que incentivar a participação de mais pessoas no ministério. Aí veja o versículo 35. Jesus ele teve um olhar profético sobre o mundo e percorria Jesus todas, não só algumas, mas todas as cidades e aldeias. Hoje, se eu fosse 10 pessoas, 10 Rômulos, haveria 10 lugares precisando de mim. Só para vocês terem uma ideia
da escassez de obreiros. Então, o mundo de Jesus não era um mundo pequeno, né? Era um mundo muito grande. E ele não se escondia das pessoas, muito menos dos problemas das pessoas. Jesus era um homem sentimental, né? Ele tinha sentimentos fortíssimos para com o próximo, para com o ser humano. Ele não era o que nós chamamos hoje em dia de estoico. O que é uma pessoa estoica? Olha, muitos médicos, eles aprendem já ali no primeiro ano de medicina que eles não podem se envolver de maneira alguma emocionalmente com o paciente. É uma das primeiras lições que eles aprendem. Eles precisam se manter distante do sofrimento, dos problemas físicos e emocionais de seus pacientes. Aí você para no hospital e aí você percebe, né, como que os médicos, as enfermeiras são frios para com a sua dor, para com o seu sofrimento. Eles foram ensinados a serem assim. E vocês podem ver que nenhum médico pode ou deveria tratar alguém da sua própria família, justamente por causa da conexão emocional. Eu já reparei que isso está acontecendo nas igrejas também. Pastores, missionários, diáconos, né, eles estão conseguindo exercer a função deles, mas sem nenhum sentimento, sem nenhuma conexão emocional para com as pessoas a quem eles estão servindo. Jesus Cristo, ele não conseguia ser assim, né? Ele não conseguia ser indiferente. Ele não era aquela pessoa que fazia trabalho dele, mas sem se envolver com quem ele trabalhava. E é isso que estamos aprendendo hoje em dia, né? Nas universidades, no local de trabalho, até mesmo nas igrejas. Cada um por si e Deus por todos, e sem levar a carga uns dos outros. E eu creio que é justamente por causa desse sentimento de frieza para com o próximo que nós não estamos vendo mais jovens e adultos também sendo chamados para o santo ministério. Não sei se o Moura tem aí na tela, talvez não, mas veja o que diz Lamentações 1, versículo 12, eu leio. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede se a dor como a minha dor, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu, no dia do furor da sua ira. O profeta, né, reclamando que as pessoas eram indiferentes para com o sofrimento Qual que era dele. o capítulo e versículo, pastor? Lamentações 3, verso 12. Aliás, Lamentações 1, versículo 12. Ok. Deixa eu só responder. Pronto. Então, nós somos, eu, Wilson, acho que vocês aí também, nós somos do tempo que os nossos pastores choravam enquanto pregavam uma mensagem sobre a existência do inferno. Nós somos do tempo que os irmãos da igreja, na hora do apelo, eles iam para o altar e choravam pela salvação de seus parentes, de seus familiares, de seus amigos, de seus vizinhos. Mas tudo isso acabou. E por que acabou? Porque nós somos os homens dos últimos dias. E esses homens seriam egoístas, avarentos e presunçosos? Eu estou perguntando, né? Então, de que forma devemos olhar para o mundo ao nosso redor? Bom, compartilhando as bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, e são muitas. Veja mais uma vez o versículo 35. Ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus, ele cuidava do lado físico das pessoas, bem como do lado espiritual, né? Eu chamo isso de evangelho pleno, longe do pentecostalismo, por favor. Mas o evangelho pleno realmente é aquele que procura ajudar o homem num todo, e não apenas parte daquele homem. Então, nos versículos anteriores,
Jesus ele estava sendo acusado de satanismo. Incrível isso. Mas qual foi a resposta dele? Ele continuou se misturando com as pessoas e servindo as pessoas. E hoje em dia, as pessoas já se desanimam com a primeira crítica, com o primeiro obstáculo. Mas Jesus não. Ele continuando. Então, a minha pergunta é: o que precisamos para, digamos assim, pular os obstáculos que são colocados à nossa frente e continuar sem desânimo? Bom, se a gente for seguir aqui o que Jesus fez, temos que espalhar a palavra de Deus, né? Jesus, ele realmente ele estava perdendo alguns amigos, mas ele estava ganhando muitos outros. Ele perdia alguns por causa do seu estilo de trabalho, mas ele ganhava muito mais também por causa do seu estilo de trabalho. E aí eu digo para vocês, irmãos, nós só ficamos sozinhos porque queremos. Porque queremos. Eu me lembro desse jovem, ele tinha um defeito físico, e os coleguinhas faziam questão de lembrá-lo disso. A mãe dele era bipolar, era uma senhora que tinha problemas mentais, o pai dele estava desempregado, então era prato cheio para ele ser uma pessoa depressiva. Não tinha amigos na igreja, não tinha amigos na escola, mas ele fez uma coisa muito certa, ele fez uma coisa muito boa. Ele ia lá para a Praça 15, a praça aqui no centro da cidade. Ele subia naqueles banquinhos da praça, como eu e o Wilson já fizemos no passado. Ele abria a Bíblia e começava um culto ali ao ar livre. Pregava o evangelho, depois ele descia do banco e ele ia para a pessoa mais próxima que tinha dado atenção e conversava com aquela pessoa, evangelizava e fazia amizade, né, com aquela pessoa. Então, ele nunca ficou sozinho, porque através do evangelho ele sempre fez novas amizades. Então, o que eu quero dizer é que qualquer olhar profético neste momento sobre a nossa cidade, sobre o nosso país e sobre o mundo irá nos mostrar o quê? Que o mundo precisa muito de Jesus. E a boa notícia é que nenhum de nós precisa de permissão para falar de Jesus, para compartilhar Jesus com outras pessoas. Não precisamos de permissão para sermos generosos com o nosso tempo, com o nosso dinheiro e com a nossa própria vida. Eu vou ler para vocês aqui um hino do cantor Steve Green. Já foi traduzido para o português. Eu não vou tentar cantar esse hino, porque assim como o Wilson, eu também não tinha permissão para fazer solo, tá? Então, as pessoas precisam do Senhor. As pessoas precisam do Senhor. Diz assim: cada dia que passam por mim, eu posso ver em seus olhos pessoas vazias, cheias de cuidados, indo para quem sabe onde. Elas passam por dores particulares, vivendo de medo em medo. O riso esconde seu choro silencioso. Apenas Jesus ouve. As pessoas precisam do Senhor. As pessoas precisam do Senhor. No fim dos sonhos quebrados, Ele é a porta aberta. As pessoas precisam do Senhor. As pessoas precisam do Senhor. Quando vamos entender que as pessoas precisam do Senhor? Nós somos chamados para levar sua luz ao mundo em que o errado parece certo. Porque custa tanto para dividir vida com quem está perdido? Por meio do seu amor, nossos corações podem sentir todo o sofrimento que elas carregam. Elas devem ouvir as palavras da vida, que somente nós podemos dividir. Então, eu creio, irmãos, que Deus parou de chamar os homens para o santo ministério, porque os homens pararam de compartilhar as bênçãos de Deus. E para não me alongar muito nessa história, eu quero só chamar a atenção de vocês a respeito da expressão grande compaixão. Vocês estão vendo essa expressão no versículo 36?
e vendo as multidões, teve grande compaixão delas. A expressão grande compaixão não existia no grego clássico. Não existia, então, no linguajar dos grandes filósofos, Sócrates, Aristóteles, Platão, eles nem sequer, né, sabiam que existia essa expressão. Eles morreram sem conhecer essa expressão no grego. Por quê? Porque Marcos e Mateus foram os dois evangelistas que praticamente criaram essa expressão, porque eles tinham que achar alguma expressão que coubesse exatamente no sentimento que Jesus estava sentindo naquele momento. Não é incrível isso? Eles tiveram que criar uma expressão no grego que pudesse expressar o que estava acontecendo com Jesus naquele momento. E eu acho que a melhor forma de explicar grande compaixão é dizer que Jesus Cristo sentiu dentro do intestino dele. É como se o intestino dele tivesse enrolado. Ele olhou para as pessoas, viu a aflição, o sofrimento daquelas pessoas, e ele sentiu dentro dos seus órgãos internos amor e compaixão. Você já sentiu dentro dos seus órgãos internos amor, compaixão por alguém? Isso mostra para você o amor de Cristo. E outra coisa linda, ele não olhou para uma pessoa e teve compaixão dela. A Bíblia diz que ele olhou para as multidões. Não é à toa, então, que a Bíblia diz, porque Deus amou quem? O mundo. O mundo. Eu acho que se existisse um versículo na Bíblia dizendo, porque Deus amou Rômulo de tal maneira, eu duvidaria que estivesse falando deste Rômulo. Eu duvidaria. Eu teria todas as razões do mundo para pensar, não, ele está falando de um outro Rômulo. Com certeza não está falando de mim. Por isso que o Espírito Santo usou, né, a palavra cosmo, mundo, para que eu soubesse que ele realmente me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu quero desafiar cada um de vocês, dinossauro ou não, a procurar saber se você não está sendo chamado para o santo ministério, se você também não é um daqueles que está se esquivando do chamado. E se Deus também não pode usar você para incentivar jovens, seus próprios... Olha, nós estamos chamando os filhos para serem médicos, advogados, engenheiros. Aliás, eu não chamaria ninguém para ser advogado hoje em dia, porque tudo que você está aprendendo na escola de direito não está sendo praticado, né, no dia a dia. Então, nós estamos chamando os nossos filhos para tudo, menos para o ministério. Nós não estamos incentivando os nossos jovens para o santo ministério. Isso é lamentável. É isso, eu queria trazer esse problema para os amados. Agora, se você quiser ouvir essa pregação na sua íntegra, entre no nosso site, na página do YouTube, TBM Ribeirão, e procure por esse título lá na nossa página, Por que estão faltando pastores para as igrejas? Eu trouxe essa mensagem, acho que no início de fevereiro, tá? No início de fevereiro, aqui na nossa igreja em Ribeirão Preto. Muito obrigado, irmão Moura, e que Deus mande mais ceifeiros para a seara. Ela é muito grande. Muito bom. Eu vou colocar o último hino para que a gente, então, compartilhe esse hino. Na sequência, nós vamos pedir ao pastor Rômulo que encerre com uma reunião, com uma oração, e depois nós temos um tempo aí de bate-papo, perguntas ao pastor, considerações a respeito da mensagem. Nós estamos, nesse momento, com 29 irmãos na tela. Nós já tivemos um pouco mais, porque o pastor Jader informou que precisava sair, outros irmãos também, mas nesse momento nós estamos com 29 irmãos aí participando da reunião. Vamos ao cântico, então, último agora, para a gente, na sequência, orarmos.
Se minha vida, ó Deus de poder, que eu nunca perca a visão do teu ser. Se é noite ou dia, tu és minha luz. Tua presença meus passos conduz. Acabando, tá? Aí eu jogo com você. Ser minha fonte de todo saber, pois a verdade eu desejo aprender. Eu sou teu filho, ó Pai sem igual. Em mim habita, Senhor divino. Ó soberano do reino eternal, hei de chegar à vitória final. Ser o primeiro no meu coração. Ser minha vida, ser minha visão. Amém. Amém. Antes do pastor Rômulo orar, Glória a Deus. só comentando aqui, entraram então conosco aí durante a mensagem o Rafael, primeira vez que o Rafael está com a gente aí. Bem-vindo, Rafael, lá da Igreja Batista do Brás. Bom dia, Moura. Bom dia a todos. Bom dia. Também o Daniel Bastos, lá de Salvador. Bom na dia, Bahia. Rafa. Bom Daniel dia, Rafa. Bastos. Prazer ter você aqui, viu, Rafa? Isso. Bom dia, Moura. Bom dia, Davi. Davi não, Bastos. Bom dia. Daniel. Basta. Esse é o Daniel. O Daniel que me interrompeu, esse é o Daniel lá da Bahia. Esse é baiano mesmo. Não precisa lembrar disso, Moura. Baiano é forgado mesmo, viu? Daniel. O Tiago, aqui da PIB de Ribeirão, também entrou. Osório Pellegrini, lá de Guarulhos, também entrou. Quem mais aqui? E o Davi. Bom dia, Davi pessoal. Moura, que está em pé tomando sol lá. Onde é que é aí mesmo, Davi? Eu tô do lado de fora de casa, porque caiu a rede, e eu tô aqui num frio lascado, aqui de pé, em Bragança Paulista. Bragança Paulista, tá frio lá. Parabéns pelo esforço. Tá bom. Pastor Rômulo, o senhor nos despeça com uma oração. Com isso, os irmãos que quiserem, precisarem sair, vão poder estar livres. Nós vamos ter um certo tempinho aí, se o senhor tiver, para a gente bater um papinho aí com algumas perguntas. Tá certo. Olha, acabei de colocar o endereço da nossa página
no YouTube, aqui no chat do nosso encontro, tá? Perfeito. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, eu e meus irmãos estamos rogando que o Senhor possa mandar mais obreiros, mais ceifeiros para a sua seara. Nós estamos rogando que o Senhor desperte os nossos jovens, nossos homens, e que o Espírito Santo esteja separando cada um deles para que possam render as suas vidas para o santo ministério. Amém. E não só de tempo integral, mas também que haja mais participação por parte dos próprios membros da igreja e que possamos ver mais pessoas com amor por almas perdidas. Rogamos que o Senhor possa suprir esta necessidade, pelo menos entre as nossas igrejas aqui representadas nesta manhã. No nome de Jesus, amém. 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 Está aí o endereço que o pastor colocou aí para nós, aqueles que quiserem, está no chat aí, mas se você já quiser aí, ó, tá fácil aí de anotar. www.youtube.com/c/tbm Ribeirão. Eu tirei a foto já. Isso, tira a foto aí, beleza. Muito bem, Davi, você levantou a mão aí, quer falar, é isso? Isso, exatamente. Bom dia, pastor Rômulo. Bom dia. Primeiramente, é um prazer muito grande poder conhecê-lo assim, visualmente, mesmo que à distância. Eu ouço todas as manhãs de domingo pela BBN. É um prazer muito grande. Eu tinha uma imagem completamente diferente na minha cabeça de como o senhor se parecia. Mas Você pensava que eu era careca e gordinho. Careca, gordo, baixinho, exatamente. Okay. Ele pensava no dinossauro. Pastor Rômulo, o irmão colocou na sua fala uma expressão evangelho pleno. O irmão me fez lembrar dos anos 70 do evangelho integral. Uma das grandes preocupações que eu sempre tive foi a aplicação do evangelho integral e o perigo do assistencialismo. As igrejas têm, no afã de carregar as cargas uns dos outros, trabalhado muito de maneira preocupante com o aspecto do assistencialismo. Como é que o irmão vê essa dificuldade que as igrejas têm de compreender qual é a sua principal missão? Boa pergunta. Esse é o irmão Davi, né, que está falando? Isso. Tá, irmão Davi, primeiramente, o que a gente procura fazer aqui é nunca ajudar a mesma pessoa duas vezes, digo, consecutivas. Nós nunca pagamos dívidas das pessoas e nós só ajudamos com remédio ou alimentos. Fora isso, nós não ajudamos justamente para não criar esse vínculo, né, que existe muitas vezes entre igrejas e famílias. E a gente procura nunca ajudar as mesmas pessoas duas vezes consecutivamente, mas todas as vezes estamos ajudando, todas as vezes estamos abençoando a vida de alguém. Mas para evitar realmente essa dependência, a gente não ajuda de forma fixa, a menos, é claro, que seja uma viúva de verdade, conforme a Bíblia relata. Por mais de 10 anos, nós ajudamos uma viúva com cesta básica. Ela tinha 6 filhinhos pequenos e o marido morreu com 30 e poucos anos. Ela também tinha 30 e poucos anos. Ela foi trabalhar de faxineira, mas a família era muito grande. Então, nós ajudamos por 10 anos até que seus filhos cresceram e começaram a trabalhar e puderam cuidar da mãe e do restante dos irmãos. Então, é uma questão de sabedoria, né? E outra coisa também, nossa obrigação é para com os domésticos da fé. Nós procuramos primeiro ajudar as pessoas que Deus trouxe para o nosso meio, e não necessariamente as pessoas que estão do lado de fora, se é que o irmão me entende. Sim, claro, perfeitamente, entendi. Na sequência, eu perguntaria ao irmão a respeito da ideia do corporativismo pastoral.
que é que eu chamo de corporativismo pastoral? Essa figura de essa entidade sem um caráter organizacional, mas essa entidade de sustentação dos pastores. Eu tenho para mim que isso tem um sentido muito prático no que tange ao apoio que se dá um ao outro, obviamente. Mas me preocupa um pouco essa reserva de mercado. O senhor não vê uma reserva de mercado como um fator impeditivo desses novos jovens chamados ingressarem no ministério? Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas eu creio que nós, pastores, somos os maiores culpados pela falta de obreiros, pela falta de candidatos. Porque talvez o que os jovens estejam vendo em nós, nossa falta de entusiasmo, nossa falta de alegria, nossa falta de garra, nossa falta de compromisso, né? Talvez eles não estejam vendo em nós nenhum tipo de atrativo para que eles também sigam neste caminho. Então, nós somos o cartão postal do ministério. Por exemplo, eu fui chamado para o ministério olhando e observando o testemunho do meu próprio pastor. Ele foi, sem dúvida nenhuma, o meu maior incentivador por causa do tipo de vida, entusiasmo, amor que ele demonstrava pela missão. E eu creio que esse tem sido o maior fator que impede que jovens venham para o nosso lado. Agora, quanto a sermos um grupo meio corporativo, eu não sei não, viu, irmão Davi? Eu acho que entre os pastores há mais divisão do que união. Ô, pastor. Tá bem. Ok, obrigado. Pastor, até pegando um gancho nessa conversa aí, né? Essa é sempre uma conversa difícil, né? Quando vai se falar de pastores. Mas porque a gente tem vivido também um tempo muito, muito difícil na área pastoral. Eu até achei que quando Davi começou a falar de corporativismo, a gente tem visto um corporativismo, inclusive, para que os pastores uns se protejam aos outros com situações equivocadas, inclusive, as questões até de pecado. E não tem, vamos dizer, muitas vezes a gente vê até ordem dos pastores relaxando. O pastor Eli usa uma expressão muito forte nas suas mensagens, em algumas conversas, a frouxidão que chegou dentro das igrejas e vinda por ação dos pastores com relação à disciplina, com relação a realmente o lidar com a igreja, com as famílias. E aí entra para essa outra vereda também, né, acaba não entusiasmando a igreja, não leva a igreja, vamos dizer, a que ela por si só tenha obreiros, tenha pessoas chamadas para o ministério. Nós tínhamos até alguns anos atrás aí na igreja de Ribeirão, o seminário estava lá dentro, hoje ele não está lá dentro, mas alguns anos atrás, talvez uns 8 anos atrás, até uns 8, 7 anos atrás, a gente tinha 2, 3 que estavam ali no seminário. Alguns sentiam o desejo, o chamado, mas é lógico que isso também tem que tomar muito cuidado com essa questão de chamado, você tem que saber se é chamado mesmo, né? Então, tem que se trabalhar bem isso, porque senão depois é um desastre a vida do próprio pastor que se forma sem ter um chamado e vai para uma igreja sem chamado e a coisa complica. Mas nós tínhamos, assim, sempre 2, 3 participando do seminário. Hoje você não vê ninguém. Hoje é difícil você ver uma igreja que tem alguém que está, vamos dizer, lá no seminário porque se sente vocacionado e quer ser pastor, quer, ou pelo menos entender o que é esse chamado que Deus tem para ele. Eu também penso um pouco nisso, pastor, não sei o que o senhor acha. Não, perfeito, perfeito. O que vai ser, então, da nossa igreja, das nossas igrejas, se nós não estamos treinando, né, os futuros obreiros? Essa é uma preocupação muito pertinente. Agora, nós estamos vivendo tempos difíceis. Com certeza, o momento histórico que eu estou vivendo hoje não é o mesmo de 30 anos, quando nós iniciamos no ministério. Então, é possível você
seguir a palavra de Deus, o Novo Testamento, é possível você seguir todas as instruções das epístolas, mas sem incorrer em algum ato criminoso, né? Por exemplo, como que nós vamos exercer disciplina hoje em dia nas nossas igrejas? Quando eu era criança, jovem, as pessoas em disciplina eram levadas perante a igreja, elas eram levadas perante a congregação, né? Hoje, se você fizer isso, Moura, você corre o risco de ser processado e até preso, né? Verdade. Então, nós temos que usar de sabedoria. Eu creio que nós somos batistas, nós não somos presbiterianos, aí com todo o respeito pelo irmão Jader, né? Que parece ser um anjo de Deus. Mas, às vezes, nós precisamos pedir permissão para a igreja para que nos deixe resolver questão de disciplina às portas fechadas, apenas entre os pastores e os diáconos. É verdade. O problema tem que ser resolvido, tem que ser lidado, mas não precisa mais ser como era antigamente, porque as coisas mudaram e mudaram muito. Não, a colocação do pastor está perfeita. A gente consegue enxergar assim que esse é o melhor caminho. Aliás, eu aprendi isso na Igreja do Brás com o pastor Vieira. A disciplina começa sendo tratada pastor e diáconos. E depois, Isso. claro, você vai levar uma palavra à igreja, uma palavra à liderança, você já leva a palavra dentro de um conceito que já foi tratado pelos oficiais da igreja. E isso ajuda bastante, você resolve. E toma a decisão que tem que tomar. Não, o caminho também não dá para passar a mão na cabeça em certas situações. Você tem que aplicar a disciplina bíblica, sim, né? Mas realmente nós temos vivido tempos até difíceis e que muitas vezes falta essa coragem. Talvez a gente puxe até esse assunto dizendo que um dos problemas que os pastores têm enfrentado na sua igreja é que não tem tido diáconos. Muitos pastores não querem trabalhar com diáconos. E aí também começa... uma coisa vai puxando a outra, né, pastor? É complicado, viu? Mas o caminho é esse. Mas eu sempre falo que não existe igreja sem pastor e diácono. E uma igreja sem diácono ela é aleijada. Por exemplo, eu não tenho nada contra os grupos em família. Hoje em dia se chama igreja em células. Mas eu não admito o nome igreja em células, porque não é uma igreja se não tem pastor e diácono. É verdade. Então, se um casal quiser fazer reuniões na sua casa, trazer irmãos, melhor seria incrédulos para pregar o evangelho, não vejo nenhum problema. Claro. Mas não chame aquela reunião de igreja, porque não é. A igreja, para ser igreja, ela tem que ter o pastor, ela tem que ter o diácono, ambos ordenados. Então, não dá para ter uma igreja sem diáconos. É verdade. Irmão Osório Pellegrini, lá de Guarulhos, levantou a mão aí, está com a palavra. Depois quem que está ali? Depois o Ademir. Vamos lá. Bom dia, irmão. Bom dia, irmãos. Graça e paz. E eu pus nos comentários aí, não sei quantos viram, Pastor Rômulo, nós o conhecemos lá na inauguração da Igreja Batista Maranata, em Londrina, onde eu estive morando por uns 10 anos. E fui também conselheiro da BBN por um bom tempo, até que mudou-se a configuração lá de trabalho, então nós tivemos que deixar. Mas sou diácono já há uns 40 anos, né, consagrado, e acho que essa questão do desmotivação de pastores tem como, talvez como raiz, não sei, pastor Rômulo pode nos orientar, a falta do apacentar. O pastor não precisa ser um técnico em tudo, em administração, em construção, em colocar pedra sobre pedra. Não, o pastor tem que, para mim, o entendimento que eu tenho é que o pastor tem que apacentar o seu rebanho. Só assim ele vai despertar a vontade de outros membros e jovens da igreja
de seguirem esse caminho. Agora, quando ele for muito técnico, né, quiser reescrever a Bíblia e coisas e tal, eu acho que aí perde-se um pouquinho o significado de pastoreio. O que os senhores acham com isso? Tudo bem, irmão Osório? Então, o irmão faz parte da nossa história. Com certeza, pastor. Eu fui da primeira igreja batista de Londrina. Ah, tá. Eu frequentei a sua igreja por 3 meses. Eu sei. Eu fiz de propósito. E ninguém me cumprimentou lá. Mas que bênção. Eu quis realmente ficar no anonimato, porque eu cheguei em Londrina no mês de janeiro de 2004. Aí eu falei para minha esposa, eu preciso ser pastoreado, eu preciso renovar as minhas forças. E aí eu fui para a sua igreja, pastor Glênio, excelente pregador. Eu chorava, acho que todo sermão que ele pregava, eu chorava, de tão alimentado que eu estava sendo. E eu ficava lá nos fundos com a minha família, e desculpe até a observação que eu vou fazer, aquela foi a primeira e única vez que as minhas filhas ingeriram bebida alcoólica, porque vocês porque vocês estavam realizando a Santa Ceia e era aberta, e nós participamos. E na hora que aquele suco desceu, as minhas meninas levaram um susto, porque desceu rasgando, né? Eu fiz assim para elas, em sinal de silêncio, e foi a única vez que elas beberam algo que continha álcool. Mas tudo bem. Mas tinha suco na parte central das bandejas, tinha suco. Nós não sabíamos, né? Pegamos o que estava na frente. Osório, estamos descobrindo coisa aí, hein? Eu fui diácono lá, então eu sei como é que veio tudo à tona agora. Mas, irmão Osório, foram 3 meses que renovaram as minhas forças, viu? Só para você saber. Mas vamos lá. Não tem pecado que não será revelado. Não era vinho do Porto, mas era de boa procedência. Devia ser muito bom mesmo. Mas voltando ao nosso assunto, irmão Osório, se a gente ficar dentro da Bíblia, não vamos ter problemas. A questão do diaconato, o diácono ele precisa de 2 dons espirituais para exercer o ministério dele. É o de ministério e de serviço. Então, o diácono tem que ser aquele homem que tenha misericórdia. O dom de misericórdia, quis dizer. Ele tem que amar pessoas, ele tem que ser um diácono que goste de pessoas, e ele tem que ter também o dom de servir. A primeira igreja batista aqui de Ribeirão Preto teve um diácono que, para mim, foi um exemplo acima de todos, o Dr. Edson. Eu era criança e já conhecia a fama do Dr. Edson, né? Ele era advogado, mas ele tinha aqueles dons de servir e de ter misericórdia. São muitas as pessoas que ele ajudou e que a igreja nunca ficou sabendo, né? Financeiramente, inclusive. Então, ele tinha esse dom. Agora, diácono que não tem o dom de misericórdia e de serviço, mas ele está ali só com o dom de administração e de ensino, ele vai ser um problema para o pastor, sim, porque aí ele vai estar competindo com a função do pastor. Então, os problemas que surgem nas igrejas é quando o diácono e pastor estão competindo na área de ensino, na área administrativa, né? Mas se cada um ficar no seu lugar, não haverá problemas. Já o pastor, ele tem que apacentar. É por isso que o Novo Testamento chama o pastor, de bispo e também de presbítero, ou de ancião, né? Nós sabemos que são títulos que qualificam a mesma pessoa. Pastor, o que apacenta, que o Osório acabou de dizer. Bispo é o que supervisiona. Bispo é o que administra. E a palavra
presbítero, ancião, é aquele que ensina, é o que tem experiência, é o exemplo, né, da pessoa do pastor. Então, desde que não haja competição entre os cargos, não haverá problemas entre pastores e diáconos. Por isso que eu sou muito cuidadoso na escolha dos nossos diáconos. Nós demoramos muitos anos para escolher diáconos, porque tem que ter esses dois dons, de misericórdia e de serviço. Perfeito. Vamos lá. Ademir, você. Oba, bom dia a todos. O Moura está aí, o Davi, se eu estiver falando alguma coisa que não vai bater, pode falar se eu estou errado ou certo. Eu estou na Igreja Batista do Brás, pastor Rômulo, que Deus abençoe a mensagem, foi muito boa. Há 22 anos. Eu sou diácono há 10 anos. E hoje, o critério hoje das igrejas para conseguir um pastor mudou muito de uns 40 anos atrás. Porque eu fiquei sabendo, assim, quando eu entrei na igreja, que o pastor José Vieira Rocha ficou 31 anos no seu pastorado. Ele não era pastor, era diácono, recebeu um chamado e ele ordenou pastor, depois fez o curso teológico, se eu não me engano, não é verdade, né? Ele não tinha curso teológico e era diácono. E foi um dos pastores que mais pastoreou na igreja de 31 anos. Isso aí foi um chamado, que ele falava, ele era empresário, advogado, desfez de tudo, largou tudo porque ele teve um chamado. Hoje, as igrejas de hoje têm um critério, lógico, mudou muito, 40 anos para lá mudou muito. Tem que ter um perfil de tantos anos de igreja, tem que ter um perfil de teológico, curso. Isso não dificulta a vida de um pastor para as igrejas? Esses critérios? Essa é uma boa pergunta, né? É uma ótima pergunta. A Bíblia fala que o obreiro tem que ser aprovado, né? Que maneja bem a palavra da verdade. E não pode ser neófito, né? Uma pessoa sem experiência, senão ela vai ter dificuldades com as críticas, com as perseguições, com as oposições, e principalmente com a batalha espiritual que surge na mente dela quando ela assume o ministério. A questão, irmão Ademir, é se a pessoa é uma pessoa aprovada. E a gente tem que partir desse critério, porque muitos seminaristas saem do seminário sabendo tudo sobre doutrina, mas nada sobre o relacionamento humano. E eu me aventuro a dizer para você que 80% do fracasso pastoral reside no trato. Nada tem a ver com a doutrina, nada tem a ver com a preleção do pastor, mas é no trato. Então, nosso maior fracasso é a maneira como nós lidamos com as pessoas e como as pessoas lidam conosco. É no relacionamento que estamos falhando mais. Então, eu acho que não é o preparo teológico que conta, é o preparo espiritual. E aí só a igreja local pode julgar. Portanto, claro que quanto mais conhecimento, melhor, quanto mais preparo teológico, melhor. Mas os seminários estão produzindo, na maioria das vezes, professores e não pastores. E as igrejas não são curso de seminário. As igrejas é um corpo crescente, um organismo vivo. E ali nós estamos lidando com pessoas de todos os níveis, de todas as idades, de todas as culturas. Por isso que o relacionamento humano, a sabedoria no trato é muito, muito importante. Perfeito. Pastor Rômulo, Obrigado, Pastor Rômulo, o senhor fica à vontade para nos dizer se o senhor tem tempo ainda para conversar, tá? Eu estou tranquilo, assim... tranquilo até às 10 horas. Aí depois disso tranquilo. eu preciso daqui a pouco pegar a estrada de novo. Não, daqui a pouco a gente encerra, então. Antes de passar a palavra, eu acho que o pastor Alberto lá tinha levantado a mão, não está mais, mas eu vou lhe dar a palavra, tá, pastor? Só fazer um comentário. Oi. Moura. Oi. Eu estou aqui, sim. Eu queria primeiro glorificar o nome de Deus através da vida do pastor Rômulo e também desse grupo de oração, né? Como tem sido benéfico para cada um de nós e como Deus tem falado no profundo conosco.
Pastor Romulo, é um prazer estar lhe conhecendo. Eu sou o pastor Alberto, aqui na cidade de Bernardo Soares, no Rio Grande do Sul. Também tive a oportunidade de plantar uma igreja ali na cidade de Rio Grande, no bairro do Cassino, e hoje estou revitalizando aqui um em Venâncio Aires. E como Deus lhe usou, né, nessa palavra para trazer para nós, na sinceridade quanto a nós pastores, né? E realmente como Deus tem falado conosco através dessas mensagens. Eu fico feliz porque você foi muito usado por Deus. E é interessante, né? Como a gente nota, justamente as bases nossa batista, né? Os NEBs que pararam de funcionar, embaixadores do rei, que muitas igrejas não têm mais, muitas igrejas do rei, que muitas também não estão mais tendo. E eu acho que as bases nossas, né, de início que nós tivemos na caminhada batista e que parou, né, e que, na realidade, nós vemos aí agora atingindo, né, nessa área justamente pastoral, justamente do preparo, né, daquela criança que cresce na igreja justamente com a palavra, e agora a gente vê essa ação agora justamente a pessoa não tem mais desejo de ser pastor, né? Porque não tem mais aquela base, aquela firmeza que teve no início, né, de caminhada batista como nós tivemos. E a gente vê essa situação aí, né? Tem uma estatística em mostrar que a França, né, em 20 anos, ela vai se tornar muçulmana, né? Os muçulmanos estão tomando toda ali a França, e eu acho que até em outras regiões do mundo também, como está crescendo, né? Porque se nós não tivermos esse cuidado entre nós aqui, batistas, se nós não tivermos esse cuidado com as igrejas, com nossas crianças, né, para nós estarmos incentivando, levando elas ao entendimento do que realmente é a palavra e sentir o desejo do diaconato, sentir o desejo da liderança, a gente vai ficar de fora realmente, e a gente está vendo como a coisa está andando para trás em vez de continuar. Mas Deus abençoe o senhor, seu ministério, e muito feliz por Deus ter usado o senhor muito profundamente para nós pastores nessa palavra aí. Foi um prazer lhe conhecer. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Vamos passar a palavra para o Rodolfo, da Igreja Batista Vila Mariana, aí em São Paulo, lá em São Paulo. Habilita o som aí, Rodolfo. Não está saindo. Ô, Davi, eu estou com pena de você, viu? Você está num frio aí danado, hein? Rodolfo, Está gelado aqui, 7 graus. Rodolfo, enquanto você arruma o seu som aí, o Davi fala. Pastor Rômulo. Senhor. Senhor é bom, hein? Pastor Rômulo, de tudo isso que nós ouvimos, é possível afirmar de que os crentes estão se tornando descrentes em Deus, no que tange ao sustento, à manutenção, à obra, à igreja, como o ministério que Deus permitiu fosse instalado neste mundo? É permitido, é a realidade. O problema, irmão Davi, é que quando nós éramos jovens, havia, digamos assim, menos distração do que há hoje. Mas a função da igreja sempre foi a de nos animar, a de nos encorajar, a de nos alimentar, a de nos exortar. Então, a igreja não pode parar de fazer isso. Nós temos que estar sempre exortando, admoestando, animando, né, incentivando o nosso povo. Porque se você confiar só no ritualismo, na liturgia dos cultos, nós vamos perder o nosso povo para o mundo. Não é à toa que Deus nos compara a ovelhas, porque nós somos ovelhas. E as ovelhas, elas são distraídas, elas são simplórias. Então, a igreja não pode jamais parar de trabalhar em favor do seu povo. É isso que eu percebo. Quanto menos a gente trabalha por eles, mais eles se dispersam. Então, é o tempo todo ali, junto, animando, é o tempo todo ali incentivando, pregando mensagens, não só aquelas mensagens doutrinárias, mas nós temos que também pregar mensagens de incentivo, de encorajamento, né, de vitória, porque o nosso povo luta muito, só Deus sabe
a dor, o sofrimento e os problemas dentro de cada casa hoje em dia. Sim, quando eu coloco a ideia de que possa existir uma descrença em Deus, um crescimento de uma descrença em Deus entre nós, os cristãos, de um modo geral, eu me refiro muito especificamente ao fato de que talvez alguns não estejam respondendo ao chamado com receio de que não serão sustentados por Deus, tanto do ponto de vista do sustento da sua integridade espiritual, quanto do ponto de vista das suas necessidades materiais humanas. Uhum. E essas pessoas, elas pensam assim porque elas estão vendo, né, a decadência das igrejas. Pastores, missionários estão tendo muitas dificuldades para serem sustentados. E as igrejas, por sua vez, dificuldades para sustentar esses obreiros. Eu não vejo nada de errado com os fazedores de tendas. Eu não vejo nada de errado que um pastor trabalhe, tenha uma profissão, desde que ele precise. Eu não vejo nada de errado. O errado é o pastor não poder sustentar a família dele, né? Mas Paulo mesmo era um fazedor de tendas. Eu fui fazedor de tendas por 5 anos. Os primeiros 5 anos do meu ministério, eu trabalhava como professor, porque eu não tinha rendas para me sustentar no ministério, do ministério. Então, eu não vejo nenhum problema. O que os jovens não podem é achar que, entrando no ministério, eles não podem fazer outra coisa e vão ter que viver só do ministério. É por isso que, às vezes, eles ficam desanimados, né? Porque eles sabem que só do ministério não vão poder mandar os filhos para uma boa escola, não vão poder financiar uma casa. São poucas as igrejas que conseguem pagar um salário decente. Eu estive pesquisando, sabe qual que é a média de salário dos pastores das nossas igrejas? Qual é? R$ 4.500. Você diria que não é um mau salário, mas o gasto de um pastor é muito alto, né? É muito alto. E sem dizer que o pastor ele está lidando com pessoas de todos os níveis. Mas é R$ 4.500. E quanto à questão da integridade espiritual, o que eu quero dizer com isso é o pastor descrer do sustento de Deus no campo da espiritualidade, do campo espiritual, não da espiritualidade, no campo espiritual, principalmente em decorrência desses fatos que estamos vivendo nos últimos tempos. Isso aí é uma coisa muito particular, né, de cada pastor, de cada homem. Eu sempre digo que o melhor texto para esses pastores é Filipenses, capítulo 3, 4, né? Quando Paulo diz que ele aprendeu a padecer necessidades e também a ter abundância. Eu creio que nós temos que aprender, porque, olha, ministério não é lugar para ficar rico. Isso a gente tem que deixar bem claro. Ministério não é lugar para ficar rico. Se alguém ficar rico no ministério, não estou dizendo que não acontece, mas além de ser muito raro, é até meio suspeito. Ministério não é lugar para ficar rico. Então, nós temos que ensinar os nossos futuros pastores a terem essa resiliência, saberem lidar com a abundância, mas também com as necessidades, e nem por isso deixar o ministério. Muito bom. Deixa eu dar uma organizada aqui, porque tem muita gente com a mão levantada, e nós temos uma questão de tempo aí. O Rodolfo vai falar agora, Rodolfo Clemente, depois Vocês estão o ouvindo? Daniel Bastos. Espera um pouquinho só, Rodolfo. Depois o Daniel Bastos, você tinha levantado a mão, né, Daniel? E, na sequência, o Lorival, depois o Laurenito, acho que o Cláudio também, né, Cláudio? Isso. Então, olha, depois do Daniel, o Cláudio. Vamos lá. Rodolfo. Bom, irmãos, eu estava pensando um pouquinho. Vocês estão me ouvindo agora, né? Beleza.
Eu estava ouvindo um pouquinho, eu acho que o modelo nosso sempre é Jesus Cristo, né? Então, o que eu percebo em Jesus Cristo, né? Ele fazia tudo de forma espiritual. Ele orava muito. Ele era Deus, ele precisaria orar. É a primeira pergunta. Ele sendo Deus, ele precisaria orar? Mas ele orava. Ele era uma pessoa de muita oração, né? Então, acho que é importante os pastores serem pessoas de oração, porque eles são as pessoas que são os líderes das nossas igrejas e de todo aquele rebanho que está abaixo dele, entendeu? Né? Depois, o que eu vejo que Jesus ele saiu escolhendo a liderança dele. Ele saiu escolhendo os cooperadores deles. Ele escolheu 12, né? E eu acho que é uma responsabilidade também do pastor não só querer tocar o negócio sozinho, né? Eu estou falando, mas eu não sou pastor, então eu quero que os pastores que estão me ouvindo me perdoem se estiver tendo alguma falha da minha parte. Estou mostrando só uma visão de um diácono, tá bom? Então, assim, ele saiu escolhendo essas pessoas, né? E além de escolhendo, ele foi capacitando essas pessoas, né? Eu acho que os pastores precisam, eu acho que eles já fazem isso, mas a gente está só revisando. Eu acho que eles precisam fazer isso, escolher bem a liderança que vai estar junto com eles, né? Os diáconos, os pastores auxiliares, eles é que têm que olhar lá no meio do rebanho e ir vendo pelos frutos quais são as pessoas que poderiam incorporar, poderiam se tornar pastores, né? E poderiam ajudar eles a serem pastores auxiliares. Um dia pode ser até que virem um titular, entendeu? Né? E também tem que as igrejas elas têm que dar condições, né? Sustentar os seus pastores, né? Titular, auxiliares, aqueles que estão indo para que são seminaristas, né? Às vezes até diáconos, porque às vezes a pessoa é um diácono e ele ainda precisa de uma ajuda por uma questão de que ele não consegue se sustentar muito bem, entendeu? Então, se a igreja vê que é necessário, ela deveria ajudar isso também, entendeu? E tem que acompanhar também os pastores, tá certo? O pastor titular, eu acho que ele tem que acompanhar os pastores dele, os diáconos, todo mundo, para ver se está todo mundo, né? Tem que ter aí um controle de qualidade, tem que ter um controle de qualidade para saber se está de acordo, se precisa de alguma melhoria ou correção, né? E precisa ensinar, porque é o seguinte, se você quer ser alguma coisa no reino de Deus, você aprende a ser servo. Então, a primeira lição que nós precisamos aprender é aprender a ser servo. E o servo, ele não vai afrontar a liderança dele, você está entendendo? Um servo, ele não vai ficar competindo com o seu líder. Um servo, ele não vai ficar sabotando o seu líder. O servo, ele tem que obedecer e acabou, entendeu? A não ser que o líder vai pedir para ele fazer uma coisa que está em desacordo com a palavra de Deus. Mas nós temos que ajudar. Se a gente não ajuda os nossos líderes dentro da igreja, pelo amor de Deus, hein? E se não ajuda e ainda atrapalha, aí é o fim de carreira, entendeu? Então, precisamos, todo mundo é responsável por a gente cooperar para ter uma igreja melhor. Eu acho isso, entendeu? Eu queria colocar isso para os irmãos. Agora, se a gente vira um sistema como é o nosso sistema hoje eleitoral, onde a população escolhe os líderes, né? Sim. Olha os líderes que a gente tem escolhido. A população conhece, por acaso, os líderes que estão colocando. As igrejas, os membros da igreja, eles conhecem quem que eles estão indicando. Sabe? A gente tem que tomar... Ou a gente segue o sistema do mundo, ou segue o sistema de Deus, entendeu? Então, eu fico pensando, não que a Assembleia não deva ter o seu poder, deve ter, mas tem que pensar direitinho o seguinte, se
esse é o melhor caminho. Tá certo? Perfeito. Eu acho que o responsável maior é o pastor, né? Ele é aquele que tem a missão de fazer com que tudo isso funcione. Não é só um pregador. Nós não precisamos só de um pregador. É importante a gente ter um pregador, mas ele tem que procurar cuidar dessas coisas para que tudo flua. E nós temos que cooperar e cooperar muito com os nossos pastores. Então, essa é a minha colocação, que eu queria colocar para vocês pensarem, irmãos, e dizer o que vocês acham, né? Perfeito, Rodolfo. Vamos adiantar um pouquinho. O meu amigo Daniel, aí da Bahia, Igreja Batista Estela Maris, está na Bahia, é o único lugar que nessa sala que não está fazendo frio. Mas fale aí, Daniel. Você que está achando, aqui está um frio terrível, 27 graus, a gente está batendo os dentes aqui, meu irmão. Então, se abaixar um pouco, você vai decretar o Armagedon aí. Tá ruim essa ligação. Tá me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Tá meio ruim a ligação, hein, Daniel? Se arruma aí, o Laurenito vai falar, o Lorival vai falar enquanto isso. O seu irmão de carne vai falar aí agora. Vai, Lorival. É eu? É. Lorival. Pastor, eu só lançaria uma pergunta assim. Tá me ouvindo, né? Espera um pouquinho, Agora Daniel. sou eu, Daniel. Depois você entra na jogada. Pastor, na sua visão ministerial, é uma questão minha, particular. Qual a sua ordem de prioridade no ministério pastoral apacentador? Veja só, eu vejo o pastor como apacentador de ovelhas. Qual a sua ordem? Púlpito, visitas ou gabinete? Tá apertando, hein, pastor? Tá apertando, hein? Irmão Lorival, né? Lorival. Lorival, a ordem é a salvação. Primeira coisa, a gente procura saber se a pessoa é salva, porque a salvação é a fundação de tudo. Você fica dando murro em ponto de faca se a pessoa é salva, não é nascida de novo. Você está jogando pérolas aos porcos. Então, a prioridade é ver se a pessoa é salva. A segunda prioridade é a edificação daquela pessoa. E aí, por edificação, crescimento espiritual, santificação. Isso tudo é feito através do púlpito e através de visitas e através dos estudos que são elaborados no gabinete. Está respondido. Vamos lá. Perfeito. Daniel, vamos ver se você consegue falar. Habilita o som aí. Pronto, voltei agora. Isso. Pastor, que Deus lhe abençoe, porque eu entendo também, e eu acho que o senhor está certo em trazer esse tema, porque não está tendo mais aquela ide, vamos dizer assim, ao pastorato, né? São poucas pessoas que a gente vê agora sendo direcionado. E o senhor está acabando passando por uma sabatina aí, mas é curiosidade das ovelhas, né? Por exemplo, pastor, eu estou há 10 anos em uma igreja e o termo embaixadores eu vim conhecer aqui nessas lives que eu estou participando há 1 ano e pouco, 2 anos, não sei. Moura talvez saiba dizer com mais precisão que eu ando com ele nessas lives. Então, eu acho que os pastores hoje eles estão perdendo o foco de trazer as pessoas desde pequenininho, né? a andar, a estar mais próximo de todo o organismo da igreja. É engraçado que o Osório, o Rodolfo, falou de relacionamento, né? Qual a função do pastor? A função do pastor da igreja não é administrador de empresa, ele é pastor de ovelhas, ele tem de ser pastor de ovelhas. Infelizmente, não sei se o senhor concorda, a maioria dos pastores hoje não estão pastoreando, estão administrando, né?
E isso acaba trazendo. E aí eu vou dar uns exemplos assim muito simples. Há uns dias atrás, aí o pastor falou da nossa igreja. Não, porque ele participa lá de um grupo de mentoria e os pastores falaram que hoje o negócio é abrir igrejas. Ué, isso não deveria ser algo espiritual, direcionado para isso? Aí a gente fica já meio... né? Aí daqui a pouco, no final do ano, ele fala assim, não, nós vamos fazer aí uma arrecadação de ofertas, porque os meus amigos no discipulado, todo mundo faz na igreja. Ué, a gente não precisa... Tá? Aí eu virei para ele e falei assim, pastor, tem que fazer um levantamento de custo, o que é que está precisando. Então, os próprios pastores, me perdoe, ao senhor e aos outros pastores, então, eu não sei se vocês são assim também, pelo amor de Deus, mas os que eu conheço, e eu conheço bastante pastores, estão numa linha administrativa, não estão numa linha de cadê aquela ovelha que está perdida? A Bíblia diz o quê? Vamos deixar essas 99 no aprisco e vão atrás da perdida. A gente vê irmãos que estão afastados da igreja e o pastor não faz nada. O pastor, sabe, a ovelha, o pastor não é mais pastor de ovelhas perdidas, é pastor de ovelhas que balança a cabeça, bé, bé, entendeu? Então, desculpe, é só uma posição assim, como ovelha eu estou dizendo, tá? Eu posso estar falando uma grande besteira aqui, mas a minha igreja hoje é uma igreja que precisa ser, e eu lhe falo isso com tranquilidade, porque eu já falei para o meu pastor, e eu falo com ele, falo, pastor, eu sou uma das poucas ovelhas aqui que, se um dia eu não tiver nenhuma reunião e tiver uma votação, o senhor vai falar assim, olha, Daniel pensa assim, porque eu sou muito claro com ele, eu sou muito aberto, e eu acho que toda ovelha tem que ser com o pastor. Perdão, desculpe, é só isso. Daniel, ainda bem que eu não conheço o seu pastor, né? Mas eu queria que você soubesse, Daniel, eu amo o povo baiano, viu? Gosto muito de vocês. Amém. Eu queria que você soubesse que a verdade nunca está nos extremos, ela geralmente está no centro. Pastores são administradores, sim, faz parte do chamado. Eu expliquei agora há pouco que os pastores na Bíblia eles têm 3 títulos, né? O bispo, o presbítero e o pastor. O pastor apacenta, o bispo supervisiona, administra, e o presbítero, que é o ancião, ele ensina através do exemplo, da vida dele, da experiência dele. O problema é quando uma função do pastor ela se sobressai a outras, né? Então, há pastores que são administrativos. Nos Estados Unidos, onde o poder aquisitivo das igrejas é melhor que o nosso, eu conheço igrejas lá que tem o pastor que apacenta, o pastor que administra e o pastor que visita, porque a igreja é tão grande, né, que o único pastor não daria conta de tudo. Mas as 3 funções estão sendo executadas, ainda que por 3 homens distintos. Mas na nossa realidade, o pastor ele tem que fazer as 3 coisas na nossa realidade. Então, o problema é quando, né, ele gosta mais de administrar do que de apacentar, e também acontece, ele gosta muito de apacentar e não administra nada, e com isso o ministério vai para baixo, porque diz o ditado que é o olho do dono que engorda o porco, né? Então, eu penso que pode ser mais misericordioso aí com o seu pastor e só ajudar ele a ser equilibrado nessas 3 funções do ministério. Mas uma coisa é certa, viu, Daniel? Uma coisa é certa. Pastores não produzem ovelhas, ovelhas produzem ovelhas. O pastor, na qualidade de ovelha, que ele também vai produzir ovelhas. Mas uma igreja que depende só do pastor para o seu crescimento espiritual e numérico, ela é capenga. Ela é capenga. Porque se você ler bem a Bíblia,
Paulo sempre responsabilizou o corpo como um todo pelo desenvolvimento, crescimento, pela exortação, pela admoestação. Então, nós precisamos de toda a igreja para fazer a igreja crescer e ser edificada. Muito bom. Olha, o Meu Cláudio pastor, vai... ô Moura, rapidinho, só um adendo rapidinho, só para o senhor saber, meu pastor, tudo que eu falei aqui, o meu pastor, eu falei com ele, eu falo com ele, tá? Eu não estou fazendo nada, tá? Amém. Eu acredito. Amém. E essa é uma das razões porque eu gosto tanto do Baiano. Essa sinceridade de vocês. Tá certo. Olha, então o Cláudio vai falar e depois o Laurenito, e depois eu quero deixar o pastor Rômulo aí, que tem uma viagem, a gente liberar ele aí também, né? Mas a conversa tá boa, se deixar, nós vamos passar o resto do dia aqui, viu? Vamos lá, Cláudio. E depois o Laurenito. Vou falar de 3 coisas que me ocorre vivendo no reino de Deus e na igreja local, que contribui um pouco para essa dificuldade do ministério pastoral que o Rômulo mencionou, tá? A primeira delas, assim, a questão do desafio vocacional que os pastores não colocam nas suas igrejas. Eu conheço um pouco a realidade do Seminário Batista aqui da região e a gente hoje sofre por falta de alunos das igrejas batistas da região. O primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu queria tratar com relação à vocação ministerial, sustento pastoral, é que a gente precisa, enquanto membros de igreja, ser um pouco mais realistas, né? O pastor Rômulo falou aqui numa média salarial, e eu estou trabalhando nisso já uns 6 meses mais ou menos, e eu encontrei muitas disparidades na questão do sustento pastoral. A média brasileira, de acordo com o IBGE, dá em torno de R$ 2.100 a média do sustento pastoral, né? Eu pesquisei outras denominações, outras igrejas que permitem você ter acesso a alguma informação. Então, assim, os números são absurdos, né? De modo que, para quem vai para o ministério pastoral, quando eu digo que a gente tem que encarar a realidade, é que nós, de alguma forma, profissionais, com uma vida encaminhada, sustento garantido, plano de saúde para os nossos filhos, escolas boas e tal, a gente, às vezes, joga nas costas do obreiro aquela famosa história de que o justo deve viver pela fé, não é? Então, eu, enquanto membro de igreja, enquanto responsável pelo cuidado com o meu obreiro, eu preciso pensar nessa realidade de que ele é um ser humano como eu, não é? Que tem família, que tem alvos pessoais, gostaria de ter uma casa própria, enfim, essa coisa que a gente precisa considerar. A terceira coisa que enfraquece a ação ministerial, e agora, já falando dos pastores, é a falta de compartilhamento no trabalho. Então, assim, eu creio que os pastores deveriam investir um pouco mais de tempo no treinamento de liderança e do compartilhamento da ação ministerial, para que surgissem dentro das nossas igrejas pessoas que tivessem paixão pelas almas e pelo ministério, e então se desenvolvessem e fossem acompanhados para poder fazer o trabalho ministerial. Mas, às vezes, é mais fácil você desenvolver uma carreira solo, porque você se desgasta durante 5 anos, não sei quanto tempo, a igreja tem lá um certo sucesso, você se acaba, você se quebra, e depois você vai embora porque você está exaurido, e a igreja vai correr atrás de outra pessoa para poder fazer aquilo que você fez, não é? Então, assim, essas 3 coisas, elas são desafiadoras, sabe? A gente precisa, enquanto membro de igreja, pensar nessas situações, porque a realidade é a seguinte: conceitualmente, o princípio bíblico da ordenação não muda. Agora, as ferramentas, as realidades, as demandas, elas avançam o tempo todo. A gente precisa, como igreja, estar ciente disso. Muito bom. O Laurenito,
Zé Roberto, você levantou a mão atrasado, hein? Laurenito, vamos lá. Vamos liberar o pastor aí. Vamos ver. Bom dia, graça e paz. Pastor Rômulo, antes de fazer a sua pergunta, eu quero só deixar claro para o irmão Diácono Rômulo a escolher, o pastor escolher um membro para a diretoria, para o chamado, muitas vezes não é tão relevante assim, porque eu pastorei a igreja por 5 anos e eu escolhi a diretoria. Inclusive, 2 deles eram diáconos, eu fui padrinho de casamento. No entanto, quando eu viajei, quando eu voltei de viagem, puxaram meu tapete. Isso aí é a escolha nossa, muitas vezes erramos por causa dessa, por mais que conheça, a afinidade acaba nos traindo. E referente à pergunta, né, a mensagem do pastor Rômulo, né, que falou a respeito dos chamados, por que está faltando, né, obreiro, né? Por que as igrejas não estão pregando mais a respeito do chamado? Na verdade, meus queridos, quando eu vim morar aqui em Carapicuíba, e recém-casado, no entanto, o pastor José Olá, na sequência que meu filho nasceu, ele falou para mim, me deu um conselho para que eu não falasse problema da igreja em casa. E por isso eu segui este caminho. No entanto, já pastoreando a igreja, meu filho já adolescente, e ele presenciou algo com parte da igreja, né, da igreja, e foi uma humilhação comigo. No entanto, meu filho ficou chateado com isso. Então, os vocacionados, a dificuldade de encontrar, não será por causa dos haters nas igrejas? Vamos lá. Claro, absolutamente, né? Seus filhos crescem ouvindo críticas a respeito do pastor, a respeito do ministério, eles não vão ter nenhum interesse. Se os filhos estão vendo que o pai é pastor e está sofrendo críticas, perseguições, eles também não vão querer isso para a vida deles. Sem dúvida nenhuma, né? Todas essas influências negativas, externas, vão impedir os jovens de desejarem o episcopado. Aí é algo que a gente tem que trabalhar individualmente. Como eu disse no início da preleção, o pastor tem que mostrar entusiasmo pelo ministério, nunca arrependimento, alegria, nunca tristeza. Caso contrário, ele vai ser um péssimo cartão postal a respeito do ministério. Corretíssimo, o que você falou é elementar, nada a acrescentar. Zé Roberto, rapidinho aí que eu quero liberar o pastor Rômulo, hein? Habilita o som. Zé Roberto. Acho que ele está vendendo alguma coisa lá na loja dele, viu? Está com algum cliente. Ô, Theo, vamos lá. Encerra a nossa reunião, então, Theo. Tá certo. Só agradecer ao pastor Rômulo, Theo, eu só quero Oi? falar uma coisa aí. Me parece que essa foi uma das reuniões em que nós tivemos mais conversas, em que muita gente se manifestou. Isso é para a gente refletir também. Vamos lá, Theo. O assunto foi muito bom e ainda tinha mais conversa, viu? Muitos deixaram de falar por falta de tempo. Pastor Rômulo, obrigado aí pela sua participação, pelo seminário que o senhor promoveu para a gente agora, viu? Então, que Deus abençoe o senhor aí, tá? Obrigado, nós vamos convidá-lo mais vezes, viu? Você não vai escapar da gente, não. Dia 16 de maio do ano passado, acho que é dia 15 de maio do ano passado, foi que o senhor pregou para a gente aqui. 20 de maio. 20 de maio. Então, está fazendo aí um ano, né? Um ano. Tempo voa, tempo voa. Então, a gente agradece aí, viu, pastor? Então, eu que agradeço. Muito obrigado a todos vocês. É sempre bom participar desse culto. Ô, pastor Rômulo. Aqui de Barueri. É a segunda sabatina do pastor. Que bom, né? Não. Tranquilo. Nos ajudou muito, viu, pastor? O senhor Opa! veio muito para a nossa edificação hoje.
Aí sim. Obrigado a todos que participaram aí. Que Deus abençoe o dia de cada um. Amém. Abraço, pastor. Obrigado, meus irmãos. Tá joia. Abraço a todos. Grande abraço. Ô, pastor Jair, aqui tá igual aí, pastor, na Colômbia, meu querido. Frio. Tá mas o frio. coração quente. Colômbia, Rio Grande do Sul. Foi bom demais. Ô, Iso, tudo bem com você, Iso? Iso? Habilita o som aí, rapaz. Ô, Raimundinho, eu te amo, Raimundinho. Oi, Daniel, nós estamos juntos, meu querido. Mas essa camisa aí, meu, para com isso. Amor. Pastor Laurenito, você vai lá no velório hoje, meu querido? Que hora que vai ser lá o enterro lá? Ainda não sei, ainda não colocaram o horário. Não. Qualquer coisa você me passa aí um aviso assim para mim? No particular, tá? Tá bom. O pastor Jair, o Moura, Oi. O pastor Jair falou que teve outra pessoa que faleceu também, né? O pastor Luiz falou, mas teve outro irmão. Então, aí, outro link que tem aqui, Bom dia, o Neemias, né? Bom dia, ele pode falar. Outro falecimento da equipe aí dele. E oração por isso, né? Olha o Neemias aí falando. Bom dia, irmãos, Neemias. eu estou agora aqui em frente à Igreja Batista do Centenário, aguardando a notícia do velório e sepultamento do nosso conselheiro embaixador do Rei, José Maria. E provavelmente, já em geral, para quem interessar, provavelmente o velório vai ser aqui na Igreja Batista do Centenário, na rua Zenilda Celestina dos Santos. Rua Zenilda Celestina dos Santos, tá? Aqui em Carapicuíba. E o pastor Adriano, ele está acompanhando a família. No momento, ele me deu a notícia que ele está no ML, aguardando a liberação do corpo. Tá bom? Então, mais notícias a gente vai dar no grupo Dá Uma Boa. Tá bom? Então, os irmãos ficam atentos a que eles souberem, tá? E queiram vir aqui no velório, eu